Você viu, Valzinha? Hoje é dia de podcast. Estamos aqui no estúdio maravilhoso da Carla, né? É, não é? Do a nossa patrocinadora oficial. Pessoal RH. Sem ela nós não estaríamos aqui. Não teria como, né? E a nossa convidada, olha chegou! Ei, uma salva de palmas para a doutora Lorma! Demorou, mas chegou! Quanto tempo que a gente queria gravar? Tem um ano. Desde outubro, né? não, outubro. Não, tem um ano. Outubro. Meu Deus do céu, tem um ano. Pra ela. Não é? Pra ela, pra gente tem um ano. Que a gente, não é, Valzinha? nós oramos, nós pensamos, oramos, jejuamos, planejamos e chegou o dia. E chegou o dia. É isso, meu amor. É isso aqui. Tava na agenda de papai. Isso aqui é sonhar. Tava na agenda de quem? De papai. De papai. Chegou. E papai não falha. Não falha, meu amor, não falha. Olha aqui. Tá aqui, ó. Muito obrigada, meu amor, viu? É uma honra estar com você aqui. Ouvir a sua história pessoalmente, né, Val? Porque a gente já tinha escutado em outro podcast. Mas agora ela está no Pode Transformada! Gravando hoje um dia muito especial. E eu sempre começo dizendo que é especial porque é especial, não é? Nós temos aqui uma convidada maravilhosa que a gente já queria ter trazido aqui, né, Valzinha? Desde o ano passado, né? Para não dizer o mês, agora é desde o ano passado. A gente tava falando que um ano. Não, ela não é um ano. É porque a gente é dramático, entendeu? A gente gosta de um drama. E quero dizer que é um prazer, viu, recebê-la aqui, né? É uma honra ouvir. Eu sempre falo pra Lorma, é um prazer ouvir a palavra de Deus através da vida dela. É um derramar, ela exala o perfume de Cristo. Então, você, eu tenho certeza que vai assistir esse podcast, vai se emocionar e vai ser edificado, porque essa é a função de contar histórias aqui da vida das pessoas, do antes e do depois, do que Jesus fez. Então é uma honra, não é? Então eu sou a Etienne. Eu sou a Val. E essa é a Lorma. Gente, salva de palmas! Gente, não é Norma, é Lorma. Lorma Stray, meu amor. Repare bem. E antes que alguém pergunte o que significa, vou deixar aqui embaixo o contato da minha mãe. Vocês pergunte pra ela, porque é alguma coisa que eu pergunto até hoje. Eu achei internacional, meu amor. Coisa boa tá perto de gente internacional. Então deixa eu apresentá-la, essa maravilhosa doutora Lorma Stray, casada com o doutor Rafael Nogueira há 11 anos, um médico também de excelência, muito de Deus, mãe do Miguelzinho, mãe da Mariana, duas crianças abençoadas, cheias de saúde, cristã, filha amada de Deus e médica paliativista. Falei tudo? Falou. E nossa amiga! Que é isso que fecha com chave de ouro, meu amor! O Espírito Santo une as amigas dele. É verdade. Amigas, Glória a Deus por isso, né? Então pronto. Então você que vai ouvir esse episódio, curte, compartilha, ativa o sininho aí, envia para mais pessoas. Em nome de Jesus, vamos começar. Um beijo. Amém. Bora, Valzinho. Bora com tudo. Bora. Aproveitar esse tempo com essa preciosa. Então vamos falar um pouco sobre as raízes da Lorma, né? Sim. A gente quer que você fale um pouco da sua infância, da sua adolescência, como foi o seu encontro com Jesus, né? E o que é que mudou dentro de você? Bom, a minha infância... Diz de onde você é, isso, né? Na verdade, eu sou de Colinas, nascida em Colinas do Tocantins, sou filha de Orlando, mecânico, e Nelciana, professora. O parente de mecânica era caminhoneiro, então nós tivemos uma infância muito restrita, muito difícil, muito pobre. E os meus pais sempre priorizaram os estudos acima de tudo. Então, lá em casa, o estudo era priorizado igual saúde, né? Educação tinha uma prioridade máxima. São os três irmãs. Eu sou a caçula. Tem um benefício de ser caçula, porque eu acho que, gente, é um benefício imenso ser caçula. É verdade. E nós tivemos uma infância muito restrita, muito limitada, com muitos desafios, mas com prioridades claras, que no momento era educação. E desde criança, né, a gente tinha uma vizinha,
né, que ela falou comigo essa semana, que a filha dela ia para a escola dominical e ela começou a nos chamar para a escola dominical. E aí foi que eu comecei a ter o contato com o Senhor e viver essa nova face, né, na presença de Jesus, conhecer Deus, né, conhecer a presença de Deus. A gente tinha uns 6 para 8 anos. Muito novinha, né? Muito novinha. Deus que benção. E eu lembro que nesse processo algumas coisas me marcaram muito, né? A primeira coisa que me marca muito até hoje é a pobreza versus miséria. Satanás, eu falo que quando a gente é pobre, o dinheiro é o menor do problema na pobreza, porque a miséria é algo maligno. A miséria, ela te limita em sonhos, ela te limita em planos, ela não te faz enxergar uma pessoa bonita, uma pessoa especial, uma pessoa capaz, uma pessoa que pode romper barreiras, uma pessoa digna de sentar à mesa. Então não é sobre dinheiro, é sobre o que a miséria te coloca no papel que você é. Você só vê a escassez. Você só vê a escassez. Tanto é que eu lembro que na minha percepção, sucesso era ter uma bis. E trabalhar e ser vendedora de alguma loja. E não é sobre ter uma bis, que é uma bênção ter um meio de transporte, mas é sobre a limitação de um sonho de uma criança. Você imagina uma criança... Eu posso chegar. Exatamente, sobre limitações, não é sobre o bem em si, mas é sobre ter algo limitado. Então, quando a pessoa falava assim, não, você vai para a faculdade, eu falava assim, não, eu não posso ir para a faculdade, não, eu não posso crescer, não, eu não vou poder ter um carro, eu não vou ter essa oportunidade. Então, a primeira coisa que me marcou muito nesse encontro meu com Deus, nessa paternidade com Deus, foi saber que eu era a filha, eu não era uma filha, eu era a filha amada. Amém. Né? Então, isso para mim foi um marco muito grande na minha infância, de saber quem eu sou em Deus. Não é sobre a minha história, não é sobre os meus pais, né, que foram pessoas abençoadas na minha vida, mas não é sobre isso, é quem eu sou em Deus. Então, isso foi marcado desde a minha infância. E é uma bênção até hoje, porque ninguém tira isso de mim. A sua origem não limita o seu destino, né? De forma alguma. Na verdade, a minha origem me impulsiona para dizer da onde Deus me tirou. É verdade. E da onde Ele quer me levar. Amém. E isso não é sobre bens. Sim, não. Isso não é sobre bens. Por isso que eu falo que dinheiro, as pessoas se perturbam muito por causa de dinheiro. Mas é sobre quem você era em Deus e qual é o papel que você ocupa na representação dele aqui na Terra. O entendimento da identidade. Da identidade. Então isso desde criança foi algo que foi me marcando e me consolidando muito ao longo dos anos. Isso marcou você a partir dos 6 anos de idade. Desde os 8 anos de idade. A sua família tinha essa relação com Deus próxima? Eram evangélicos, eram católicos, como é? Não. Na verdade, eu tinha uma família muito desestruturada, né? Então, tinha abuso físico, verbal, uso de álcool, e era aquela bagunça. E eu lembro que eu fui, depois as minhas irmãs foram para a igreja, e depois de muito tempo os meus pais foram para a igreja. Mas a gente foi, todo mundo, depois de alguns anos. Então, demorou aí mais ou menos uns 6, 8 anos. Você foi a primeira? Foi, na verdade, eu não me lembro quem foi a primeira, mas eu lembro que eu e minhas irmãs foram mais ou menos no mesmo período. Sim, que bem. E o que isso mudou dentro de você, assim, uma mudança que você viu drasticamente, de dentro para fora? Na verdade, eu não percebi uma mudança drástica no começo, porque o primeiro contato que eu tive com Deus era um contato de temor, né? Você vai para o céu, o inferno, né? Então tinha aquele temor. Eu era mais submissa por temor. E depois, ao longo dos tempos, que eu fui ser submissa por amor. Então, demorou ali acredito, quase 10 anos para eu conhecer o Espírito Santo. É um processo. Quem é o Espírito Santo. E entender que, de fato, amar o Senhor em primeiro lugar, né? Amar o Senhor em primeiro lugar, amar o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas não serão acrescentadas. Então, até ter um entendimento real disso demorou muitos anos, muitos anos. E como surgiu a medicina na sua vida? Bom, é uma história muito engraçada, porque, na verdade, sempre de origem muito pobre, minha mãe era professora, minha avó é professora, sou de uma família de professores, e desde criança eu participava de muitos projetos,
né, na escola, de ensinar, de ser professora voluntária, de dar aula particular. Então, desde 8 anos eu dou aula, seja em casa, ou seja na escola. E minha mãe era diretora um tempo e eu acabei sendo voluntária. Então, veio isso muito. Entretanto, minha mãe tinha um problema de coluna, né, tinha hérnia de disco, e aí ela ficava por tempos afastada. E nesse período eu estava no ensino médio e ela era professora de matemática e era muito difícil arrumar substituto de professor de matemática. E eu comecei a substituir ela nas aulas. E para que eu pudesse conseguir substituí-la nas aulas de matemática, eu comecei a ter que estudar os assuntos do primeiro, do segundo, do terceiro ano, no primeiro ano. E nisso eu comecei a ter mais habilidades, porque aí eu aproveitei estudei física, química, matemática, todas as exatas já no primeiro ano. Então minha mãe faltava, eu substituía ela. E os alunos gostavam de mim, me pagavam aula particular, pediam que eu explicava melhor do que ela. E aí nisso eu fui ficando, tendo mais habilidades com isso. Então, aqueles negócios, áreas de exatas, que tinha aquela prova de matemática nacional, então eu comecei a sair muito bem em áreas de exatas mesmo. Quando eu fui fazer vestibular, que chegou o terceiro ano, eu vi que eu tinha muita facilidade. Meus professores falaram assim, Norma, se for para ver aula de exatas, você vai muito bem. E aí eu fiz algumas seleções, né, de áreas de exatas e fiz a inscrição. Uma foi na Unicamp, que tinha uma prova para fazer em Goiânia. A outra foi outra região também em Goiânia, que eu ia fazer as duas provas, e fiquei nessas duas áreas. E aí eu tenho uma prima que se chama Marcela, que é uma grande amiga até hoje. E ela é muito eufórica no tempo, muito ansiosa. E ela, Lorma, vai comigo fazer vestibular, que você é muito tranquilo, vai me acalmar. E eu, não vou não, Marcela. Ela, vai, por favor, vamos comigo, não sei o que. Então tá. Aí fiz minha inscrição, né, para medicina, porque lá em Araguaína, que era próximo de Colinas, era a única faculdade no Tocantins que tinha, além de Gurupi. Então só tinha Gurupi e Araguaína, né, um curso de medicina. Fiz lá, beleza. Fui para Goiânia, fiz a prova da Unicamp, passei na primeira fase de lá. Voltei, né, para Palmas, chegou a prova de Araguaína, fui para Araguaína. Saiu o resultado, já tinha saído o resultado da primeira fase da Unicamp, que eu tinha passado, não tinha que fazer a segunda fase. Eu não lembro se era engenharia mecatrônica, eram algumas engenharias dessas da Unicamp da vida. E tinha passado em Araguaína para medicina. E aí, sim, né, passei, ok, todo mundo muito eufórico. E para mim foi um momento muito marcante. Minha prima não passou dessa vez comigo, ela passou no semestre seguinte. Mas, assim, todo mundo ficou muito feliz, né, com a expectativa, mas eu não estava focada nisso. Eu estava focado, né, em ir para a segunda fase da Unicamp. Bom, nesse tempo de translado, eu peguei uma carona. Peguei uma carona com um avô de uma amiga, de um amigo das minhas irmãs. Né? As minhas irmãs, nesse tempo, já moravam em Palmas. Uma fazia enfermagem, a outra estava entrando para direito. E eu passava as férias, já tinha feito as provas de vestibular e passava as férias aqui em Palmas, que eu achava Palmas o máximo. Bom, aí peguei essa carona nesse carro e em Guaraí, que é mais ou menos a metade do caminho de Palmas, né, de Colina a Palmas, o carro quebra. E era um carro assim, chiquérrimo. Eu lembro que eu nunca tinha entrado em um carro de couro na vida. Eu entrei, sentei nesse carro. E eu ficava com medo de estragar esse carro. Meu Deus, como é que estraga esse banco de couro? Eu tinha uma caixa vindo do interior, o que a mãe manda, né? Peixe, carne, mando, e eu com a caixa de isopor. Das irmãs. Eu com a caixa de isopor abraçada, com medo dessa caixa vazar, sai chega. O carro quebra no meio do caminho. Senhor da glória. O que eu vou fazer com essa caixa de isopor aqui? E parou no meio do caminho. E eu conversando, né, com esse avô dos amigos das minhas irmãs, e ele perguntando, né, como é que eu estava e tal. E eu falei, eu não estava bem, estou me concentrando em estudos, né? E ele perguntou, você bebe, né? Você fuma? Eu falei, não bebo, não fumo, estou estudando e tal. Eu falei, não, então você não é irmã das meninas, não. Minhas irmãs, nesse tempo, tinham saído da igreja.
E eram as universitárias full. E aí ele falou assim, não, eu não acredito não. Aí eu falei para ele que eu tinha passado na primeira fase da Unicamp. E eu falei assim, olha, se você quiser prestar a segunda vez, lá a segunda fase, você me liga. Me liga e fica lá em casa, e, né, a gente organiza para você ficar, pode ficar tranquilo. Ele já entendeu a situação, ele foi buscar na minha casa. Na minha casa eu morava na chácara em Colinas. Então não era muito legal. Eu falei, não, vou dar uma hospedagem para essa menina aqui lutar na vida. Bom, saiu o resultado da Unicamp, tinha passado, saiu o resultado de Araguaína, vou ligar para ele. Ele falou que ia me dar, minha mãe falou assim que não tinha como eu ir fazer a segunda fase, porque não tinha dinheiro, eu vou ligar. Ele falou que ia dar, eu vou. Peguei o telefone, liguei. E aí eu falei assim, fulano, Lembra de mim? Lembra de mim? Lembro. Então disse que me dá uma hospedagem. Sim, eu lembro. Pois então, eu passei na primeira fase. E aí eu quero me organizar para ir fazer a prova para tal dia, tal. Não, pode vir, tá tudo certo, pode tá tudo certo. Você vir. E ele, como é que tá as coisas por aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Você fez mais provas? Eu fiz mais provas, eu tinha passado em outro vestibular. Aí eu falei, eu nem lembro o outro. Eu passei também em Araguaína para medicina. E ele, nossa, que legal. Eu falei assim, nossa, é legal, né? Mas vai dar certo. Ele falou assim, mas você não vai fazer medicina, não? Eu falei assim, não, vou fazer medicina, não. Vou fazer a segunda fase aí. Aí ele falou assim, por que você não quer fazer medicina? E eu falei para ele assim, olha, a matrícula da medicina é o salário da minha mãe de 6 meses. Não tem como eu fazer o curso de medicina, eu não tenho essa condição. E ele pegou o telefone e falou assim, você quer fazer? Eu quero. Pois pode ir lá que eu vou pagar a sua faculdade. Que legal. E aí eu falei assim, o senhor tá falando sério? Estou falando. Eu desliguei o telefone, passei os dados para ele, da conta da minha mãe. Assim, eu não vou contar para minha mãe não, porque ele tá mentindo para mim. Eu vou gerar expectativa toda, um povo tudo pobre. Vou sofrer, a família inteira vai sofrer, eu vou ficar calada. Bom, passou outro dia, ele me liga, assim, e aí, Lorma, tudo bem? Era meio-dia. O último dia da matrícula lá na faculdade. E nós estamos falando naquele tempo que o resultado era no jornalzinho, você pegava. Era assim, né? A matrícula era presencial, você tinha que ir até o local, né? Essa era essa história. Me ligou meio-dia, a matrícula encerra 4 horas da tarde em Araguaína, meio-dia. Lá, não sei o que, você viu, e eu vi o quê? O depositei o dinheiro da matrícula da faculdade. Eu falei, é mesmo, é mesmo. Não, pois eu acho que vou ter que avisar minha mãe que não vão ter que viajar agora. Aí eu corri no mercado, minha mãe estava no mercado. E eu lá mexi assim no mercado, e minha mãe fazendo, embalando assim um pouco de compra. Eu falei, mãe, o carro, tem gasolina no carro? Ela, tem, minha filha, tem. A senhora acha que dá para ir para Araguaína? Assim, dá. Assim, mãe, eu vou contar uma coisa para a senhora acredita. Aí eu contei, só que o fulano de tal fez isso. E ele disse que depositou o dinheiro na conta da senhora para a gente ir fazer a minha matrícula lá no curso de medicina. Aí ela começou, glória a Deus, e voava compra, ela jogava essas compras para cima no mercado. E foi aquela festa toda, né? E aí a gente pegou o carro, fomos embora, fomos a última, mas foi toda uma série programada do Espírito Santo para abrir nas portas. Quem chegou atrasado, não tinha como pagar, foi aquela dificuldade toda. Mas foi isso. A medicina, ela entrou num supetão, assim, através de da última vida de um hora. anjo que o Senhor colocou na sua vida, né? Exatamente. Porque esse homem, vamos dizer que ele foi um anjo enviado do Senhor, né? E ele falava assim... Ele ia fazer outra coisa. E ele falava assim, Lorma, ele já ajudava outras pessoas também, ele falava assim, Lorma, eu tenho a impressão que se eu te parar de te ajudar, eu vou morrer, porque Deus acha que ele só deixou eu vir para eu te ajudar. Ele falava isso várias vezes. Que coisa linda. Mas foi isso. Antes de você chegar, a gente estava conversando justamente sobre isso com a Cacá. Dizendo que Deus coloca pessoas, Ele dá, né, as condições para que as pessoas ajudem e sejam generosas na vida das outras, né? Então, assim, tem gente que não vai ser a médica, não vai ser o engenheiro, não vai ser o advogado, mas vai ser o financiador daquela pessoa. A gente tem que entender que a vida da gente, a gente não tem o dinheiro só para a gente, né? Os recursos que Deus nos dá é para potencializar na vida do outro. O único dom que é nosso é o de línguas. O resto, tudo tem que ser aberto. Tudo é dele. O único é línguas que é cada um com o seu, mas o restante... Isso porque alguém tem que traduzir. Mas o restante... É verdade. Tudo E tem que ser agora compartilhado. Então vamos lá.
né? Agora entramos numa outra fase, né? Você conseguiu, entrou. E quais foram os desafios que você enfrentou na faculdade, né? Estando aí ainda nessa situação, né, de escassez, vamos dizer assim, né? Não de mentalidade, porque agora você já era uma sonhadora. Já! Peraí, não mexa com a filha de papai, né? Qual foi os desafios que você enfrentou na faculdade? Bom, eu tive um privilégio muito grande, porque eu tive uma turma muito abençoadora. A minha turma de faculdade, hoje eu sou professora, né, universitária do curso de medicina, e eu percebo essa mudança muito de cenário. Antigamente, na minha turma, hoje eu estava conversando com os meus amigos de turma, nós temos um grupo, nós conversamos com frequência nesse grupo. Sim. E nós éramos uma turma acolhedora, que um acolhia o outro. Isso não tinha muita restrição social ou de classe, né? Então isso foi muito importante para mim, muito importante mesmo. Então eu não me sentia em um lugar estranho, eu me sentia em um lugar protegido. E isso é muito importante porque a gente tem um estigma, né, que o crente é o que te vai proteger, o que te protege é Deus. Amém. Quem te protege é o Senhor e Ele vai levantar qualquer coisa e qualquer pessoa para que isso seja cumprido. Isso, se o cristão estiver disposto aí, ele vai proteger. Agora, se o cristão bobear e vacilar e falar assim, não é minha vez, estou cansado, desculpe, o Senhor vai abençoar outra pessoa. Vai ter outra pessoa no lugar, porque o propósito não vai ser desviado. Olha ela me cutucando. Eu vou falar, ela está aqui me cutucando. Ela está aqui me cutucando. Essa semana. Eu falei, não, eu vou deixar barato, não, eu vou falar, ela está me cutucando. Olha Deus falando, através da vida de Norma. Quem tem ouvidos, ouça. Que ouça. Diga. E assim, a minha turma foi muito abençoada. Teve um período que foi um período muito difícil, na minha situação, que eu era adolescente, cristã, que na minha cidade começaram a falar que eu estava me prostituindo, né, para pagar a faculdade. Isso para mim me doeu. Uma grande amiga minha foi sentar comigo, conversar, né, e falou assim, Norminha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu estava percebendo que havia um relacionamento estranho, né, das pessoas próximas a mim. E essa minha amiga Denise, eu preciso conversar com você. Ela me chamou, conversou, eu falei assim, não, está acontecendo isso, isso e isso, falando isso de você, que você está se prostituindo para pagar a faculdade. Mas não acredite nisso, Lorma, eu confio em você, eu acredito em você, nós sabemos o que está acontecendo, prossiga. E isso foi algo que me doeu muito. Sim. Eu não sei nem por que essa proporção, mas me doeu muito no tempo. E eu passei mais ou menos uns 6 meses, assim, ruim. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei reprovada em uma matéria, uma disciplina. Né? Eu chorava muito, né? E eu tive um cuidado com Deus muito grande. Eu me lembro de um dia em especial, eu sentei no banheiro. Tem aquela cena de filme que a pessoa senta no banheiro, pega o papel higiênico e chora. Eu estava naquela cena de filme. E eu lá chorando, chora. E no final das contas eu falei assim, tá, quem é que vai me ver aqui nesse banheiro, sozinha? Ninguém. Eu tô aqui chorando, me acabando. Ninguém vai fazer nada pra mim. E na hora eu me levantei e na hora o Espírito Santo falou assim, libera perdão por todo mundo que falou algo sobre você. E eu falei assim, eu não vou liberar. Eu falei assim, libera agora. E eu lembro que foi uma tarde que eu fui liberando perdão por isso, né? Por pessoas que julgaram, pessoas que difamaram. E eu lembro que eu sentia tanto ódio que eu dava murro na parede e sangrava assim o meu punho, assim, a minha mão. E eu liberei perdão, eu libero perdão sobre você, sobre minha cidade é uma cidade abençoadora. E ali foi uma tarde de descarrego. Liberei todo mundo, acabou a depressão. Dormi depressiva e acordei liberta. Amém. E foi isso, esse foi a grande chave. Foi a hora que o Senhor me falou assim, Loma, você é o que você é. Não interessa se alguém pense diferente. A opinião das pessoas não importa. O que eu penso de você é o que importa para a minha vida. Aí nessa hora eu falei o seguinte, eu nem leio opinião, por isso que eu tenho dificuldade de ler repórter, porque eu não leio opinião. Eu me acostumei a ter uma vida sem opiniões. Aquilo que o Senhor fala comigo,
Eu coloco no meu A coração. teu respeito é o que importa. É o que é e pronto. Amém. Amém. Então eu não vou retroceder. Eu tenho essa palavra, eu não retrocedo, eu não olho para trás, eu prossigo para o alvo, que é Cristo, e na palavra que ele diz que eu sou. E a partir dessa foi uma grande mudança na minha vida e até na transição de faculdade, porque o Senhor foi me dando direcionamentos, como, né, ganhar dinheiro, como trabalhar, dando aula. E aí eu fui uma pessoa próspera em todos os sentidos. Eu sou uma pessoa muito próspera. Amém. Em todos os sentidos, não por causa de mim, mas porque eu sei aonde eu estou plantada, eu sei quem eu sou nele. Então não tem como dar errado, porque não é eu, é ele na minha vida, é ele nas pessoas que estão ao meu lado. E não tem como, o plano do Senhor não vai ser frustrado, não tem essa possibilidade. Essa possibilidade é carnal, é minha. Então o que eu faço? Senhor, me capacita, me ajuda, me coloca quem está do seu lado. Porque eu quero ser a pessoa que dá certo, para que o projeto dê certo. Eu quero ser a pessoa que está ali para que o propósito do Senhor dê certo. E isso envolve outro nível, porque envolve a Valzinha deixar de gostar de oncinha para gostar só de preto. Envolve uma mudança de mentalidade, não uma mentalidade voltada para que eu sou e para que eu gosto, mas é para o que o Senhor quer e o que o Senhor gosta. E nessa hora o Senhor faz te gostar de coisas diferentes, de amizades diferentes, de cores diferentes, sentar em mesas diferentes. E o Senhor te dá prazer nisso. Então, acho que foi nessa fase da faculdade que eu aprendi essa grande lição. De saber que eu faço parte de um propósito muito maior do que eu. Muito maior do que a minha história, muito maior do que tudo isso. Eu aprendi isso na faculdade. Que coisa linda, viu? E a gente sabe que o inimigo também está de olho, ele sempre está mandando lá suas flechas, né? Suas ofensas para derrubar e para nos tirar do propósito, né? Glória a Deus, porque você teve essa capacidade, você com certeza já era uma mulher que já se envolvia com a palavra, que tinha esse relacionamento íntimo com Deus, então Deus colocou isso no seu coração, que você precisava liberar perdão. Exatamente. Muitas pessoas ficam presas, né? Não é que elas não são descrentes, elas são crentes, mas elas ficam presas lá, com a mágoa, com a tristeza, e a gente sabe que mágoa, tristeza, todas essas raízes de amargura, elas vão florescer e vão frutificar, né? Coisas acorrenta. E Satanás é tão moleque que eu lembro que depois de muito tempo eu tinha conhecido o Rafa. O Rafa é filho de pastores. E em uma circunstância, uma pessoa apareceu a mim e foi falar bem assim: Norma, e como é que são os pais do Rafa, né, naquela questão sua daquele boato de prostituição? Na hora, eu pensei assim, na hora eu fiquei baqueada, aí eu falei assim: Satanás, tu não vai desistir não? Não é? Filho, acabou, já era. Eu falava assim, falei assim, querida, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. E a pessoa simplesmente deu uma estranhada, virou e saiu. Nós sabemos, né, o que é esse estranhamento da pessoa. Mas é importante a gente saber isso, Val. Porque Satanás, ele tem que ter flecha. E você tem que... Satanás, ele não sabe o que você pensa. Ele sabe o que você fala. Então, mesmo que você estremeça seu pensamento, libere. Satanás, aqui não, filho. Aqui não. Aqui jaz o maligno. Que já foi, morreu, e é isso. Então, acho que nós temos que ter discernimento. Na hora que as flechas virem, saber que são coisas de maldição para implementar. O diabo e ele fugirá de vós. Exatamente. Foi exatamente isso que você fez, né? Exatamente. E isso que é bom, né, Valzinha? A Valzinha fala muito. Eu digo assim, a Val é uma mestre de fala da identidade. Ela estuda muito, é sério, muito sobre identidade e paternidade, né? Muito mesmo, isso é muito bom, eu aprendo muito com ela, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Você tinha a sua identidade formada. Imagina se você tivesse ainda uma folha solta, preocupada com o que as pessoas estavam pensando a teu respeito. Isso ia te desestruturar de novo, te levar para aquele lugar, aquele quarto de choro de novo, para você esmurrar outra parede e você, opa, cala a boca, Satanás, não é? Então, porque você já estava firme no Senhor, sabendo quem você era, isso te fortifica demais, não é? Que bênção, que coisa linda. E a outra coisa é que a verdade sempre aparece. A verdade sempre aparece. Não, e outra coisa, a gente não precisa ficar preocupando com o tempo. O tempo é do Senhor. Quantas pessoas a verdade prevaleceu depois que elas morreram? Então, tem gente que eu vejo que fala assim, eu vou me preocupar porque o Senhor há de me honrar. Cara, Jesus
Deus honra várias pessoas depois que elas morreram. Não olhe para trás, prossiga para o alvo, prossiga, porque a verdade ela vai vir, ela vai aparecer. O tempo, entrega, ó, papai, o senhor resolve, porque eu tô Papai, você tá prosseguindo. vendo o que fulano tá fazendo comigo, né? Resolve com ele. Resolve com ele depois. Dele. O senhor resolve com ele do jeito que o senhor quiser depois, porque eu tô indo. Eu tô indo, depois o senhor resolve. Senhor é o justo juiz. Eu tô indo, o senhor fica com um problema que eu tô prosseguindo. Desse jeito. É isso mesmo. O inimigo quer mudar a gente de rota, de foco, né, de pensamento. Porque pensa, se você come isso aí, né, essa ofensa, se você pega ela, você não consegue fazer as outras coisas. Aí você não consegue estudar, Paralisa, não ela consegue, ia paralisar, né? né? Exatamente. Satanás queria lançar de novo, né? De repente ela estava vivendo já uma outra fase, não é? Da sua vida ali naquele momento e ele queria, opa, peraí, eu vou ver se eu paro essa. E essa fase na minha faculdade como estudante foi revolucionária. Foi que eu falei assim, eu vou estudar, eu vou ser boa, eu vou representar o Senhor na minha profissão. Sim. E eu lembro que quando eu saí dessa depressão, eu falei assim, eu não vou ser um aluno nem medíocre. Eu lembro que eu estava no 5º período, que foi quando eu fiquei reprovada. E eu falei assim, eu nunca fiquei reprovada nada, por que eu fiquei agora? Sim. E aí eu entendi toda, né, que era esse lado do inimigo. Ele quer saber, pois agora, ele vai ver comigo. Eu peguei todos os livros do primeiro período. Mexeu com a pessoa errada. Mexeu com a pessoa errada. E eu estudei tudo novamente nas férias. Tanto é que eu nem ia para as férias em casa. E eu estudei, revisei tudo novamente. Dali por diante, eu sempre fui a melhor aluna, sempre fui buscar ser o melhor. Não por mim, pelo Senhor, para honrar o Senhor. E, então, é justamente isso. O Senhor, ele precisa que a gente dê o estalo. O Senhor, ele precisa que a gente vá. É sua ação, né? Que a gente... É a ação. Isso. O Senhor, ele precisa de alguém disponível e disposto para prosseguir. Isso não é sobre perfeição. Não. Não é sobre perfeição, não é sobre aptidão. É sobre disposição. É sobre um sim e obediência, que foi exatamente isso. Esse foi um momento difícil, mas tem outro momento assim que você queria compartilhar, um outro momento? A gente gosta de falar de coisas difíceis que foram superadas, né? É verdade. E porque a gente sabe que coisa boa você também tem muitas, mas como pode, ele fala muito sobre transformação e principalmente para dar esperança para as pessoas que com Cristo é possível sim passar. Tem outra coisa assim muito legal. Eu sei que se a gente fosse fazer, dava um livro, né? Mas 6 anos. Mas da faculdade? Mas da faculdade ou depois da faculdade? Você quem sabe, faz ali uma coisa interessante para os ouvintes. Eu tenho uma parte da minha vida que foi muito desafiadora depois da faculdade. Eu já era casada com o Rafael. E eu me lembro que meus pais, eu engravidei, estava grávida do meu filho Miguel, estava na residência médica, de clínica médica. E meus pais já haviam um casamento muito difícil por muitos anos, né? Porque foi um casamento que foi construído, consolidado, né? Com muita violência verbal, física, com álcool envolvido. Então, foi devastador, né? Por muitos anos isso, em especial para minha mãe. E meus pais, quando eles estavam com 32 anos de casado, eles se separaram. E eu já era casada, eu estava grávida. E foi assim, algo devastador para mim. Eu não conseguia compreender, eu sofri muito nesse período. E eu não conseguia compreender como que pode ser uma separação para uma criança. Eu falei, gente, eu sou casada, eu tô com um filho na minha barriga, né? adulta. Estou na faculdade de medicina, né? Passei por tudo isso e foi devastador para mim. E eu ficava só pensando como é isso aplicado à grande massa. Tantas e tantas famílias vivendo isso, filhos, esposas, né? Os casais vivendo isso, porque é uma dor absurda, mesmo que seja justificável, até mesmo biblicamente. É uma dor absurda. E eu lembro que isso foi muito difícil. E eles se separaram. 6 meses depois, meu pai morreu. E meu pai, para mim, apesar de tudo isso, minha mãe teve uma sabedoria de diferenciar o meu pai esposo e o meu pai pai. Então, o meu pai era um pai aventurador, brincalhão, que viajava com a gente. Então ensinou muitas coisas para vocês, ensinou né? várias coisas. Então eu era chaveirinho dele. Meu pai era caminhoneiro, eu viajava com ele com 6 anos. Eu andava, ia para o Maranhão, para o Goiás, eu e ele, um senhor e uma criança.
Então nós tínhamos uma relação muito pegada. Meu apelido era Orlandinha, porque eu era tão chaveirinha do meu pai não ia comprar um mercado sozinho. Onde ele ouvia, ele saía e pegava atrás. Então quando meu pai morreu, foi muito difícil para mim, mas eu confesso que não foi mais difícil que a separação. Porque uma coisa impactante do meu pai, que foi inclusive quando eu decidi fazer cuidado paliativo, é que na morte dele, eu não tinha nada para remediar. Meu pai morreu e eu falei assim, pai, se você tivesse um dia a mais com ele, o que você faria? Eu assistia televisão, meu esposo me perguntou isso. Eu assistia televisão com ele, porque é o que a gente sempre fazia. Mas você falava o quê? Nada. Eu não tenho nada a falar. Eu via o meu pai 3 vezes a semana, eu abraçava, pai, eu te amo, eu amo você, eu beijava ele, eu cheirava. Então, assim, meu pai morreu e eu não tinha nada para falar com ele, não tinha nada para pedir perdão. Você aproveitou, né? Eu aproveitei meu pai ao extremo. Só a presença. Eu não tinha nenhuma pendência com ele, eu não me arrependi de nada na vida dele, eu não desrespeitei meu pai, eu honrei meu pai em vida. Eu amava ele, eu presenteava ele em vida, ele sabia que eu ele amava, ele sabia que eu desejava a presença dele. Então isso para mim, apesar de ter sido muito difícil, o que eu tirei dessa situação é assim, cara, é muito bom você viver intensamente um dia, com verdade, com integridade, porque você não tem que se arrepender de ser verdadeira, de ser única, de ser honesta, de ser digna. Eu falo com meu pai e falo com minha mãe também. Eu amo os meus pais, eles sabem que eu amo eles. Eles sabem que eu sou uma filha que os abençoa, que os guarda. Eles sempre souberam disso. Então eu nunca fui desobediente, nunca fui murmurona, nunca fui reclamona, nunca fui. Então quando meu pai morreu e eu tinha essa consciência limpa, foi uma morte que na verdade não foi uma morte dolorida, foi uma morte... Sei, pai, daqui um pouquinho a gente está junto. Tá em paz. Fique tranquilo que eu vou continuar aqui e daqui um pouquinho vai ficar saudade, mas... Vai ficar saudade. Já. Então isso pra mim foi um momento de muita dor, de extrema dor, mas foi um momento que me ensinou muito, né? Que de fato vale a pena amar em vida, amar as pessoas em vida, dizer-se vida, dizer em toda oportunidade. As oportunidades. Dizer eu te amo, eu tinha muita restrição de falar que amava algumas pessoas. Hoje eu encontro, olha, eu amo você. Né? Eu amo a sua presença, eu amo a sua amizade. Ou se eu não amo, se eu sei que o Senhor tem alguma coisa para nós, o Espírito Santo é nosso amigo, Ele vai nos unir. Então isso é muito claro e é muito importante nós sermos essas pessoas que falam isso. Porque quando a gente fala isso, nós liberamos vida sobre as pessoas. Nós liberamos uma mentalidade de vida sobre as pessoas. E não uma mentalidade superficial. Então nós tiramos essa blindagem, porque todo mundo é meio blindado, sabe? Ninguém gosta de mim, ninguém não sei o quê, né? Filho, eu te amo, eu amo você. Só em saber que o pai já ama, né? Já deveria assim ser o máximo, né? É o máximo. Deveria ser suficiente, porque é suficiente. Né? Mas infelizmente a gente às vezes depende do amor das pessoas e coloca o amor, o amor que a gente precisa nas pessoas e a gente aí vem a frustração. Exatamente o que a gente estava conversando antes de você chegar, eu Valzinho e Cacá, né? Essa coisa do pertencimento, né? É pertencer ao amor do Pai. E eu digo assim, Val, até uma brincadeira que a gente faz, ela falou assim, gente, será que tem alguém que não gosta de você? Eu falei, eu tenho certeza, meu amor. Mas não é todo mundo que gosta de gente maravilhosa. Eu não posso fazer nada. Sinto muito. É o que temos. É o que temos. Aí o pai, eu não posso fazer nada, pai. Tu me fez assim, tem gente que não gosta, mas fazer o quê, né? Se papai gosta. Isso, exatamente E isso. como foi que o papai fez? Assombrosamente. Ele me fez de forma assombrosamente maravilhosa. E eu vai fazer foto e ninguém toma. Ninguém reclamava do papai. Não é? E é exatamente isso. Eu amo muito isso, sabe? Eu vim de uma família assim muito grudada, muito de levanta, dá bom dia, dá beijo, vai na padaria, dá um beijo pra sair, volta, dá outro beijo. Era um negócio assim, abraço, muito abraço. Eu lembro que até tinha uma visita um dia na minha casa, meu irmão estava saindo para uma festa, e aí ele saiu, despediu de todo mundo, despediu das visitas, e um rapaz que estava assim falou assim, ué, ele vai viajar? Aí ele, não, ele vai sair. Aí ele, mas por que ele abraçou? Aí ele, mas por que ele vai sair de casa? Ele, meu Deus, a gente só abraça lá em casa quando alguém vai viajar.
Ninguém abraça ninguém, ninguém cumprimenta ninguém assim. Eu nunca vi isso aqui é a primeira vez que eu vejo. E eu fiquei tão impressionada com aquilo, tanto é que eu nunca esqueci. Dele falar que aquilo era uma coisa diferente e pra mim aquilo era normal. Entendeu? Aquilo era na casa de todo mundo, sabe? E não era. E eu fiquei tão impactada com aquilo, eu falei, meu Deus, que bênção. Então, por isso que eu digo assim, eu não desperdiço também as oportunidades. Eu acho que eu digo todo dia com a Cacá, eu digo pro meu filho, eu digo pro Rogério, né? Eu tô zangada com ele, né? Quando ele tá melhora, Rogerinho! Ai, é brincadeira, mas ele sabe, né? Ele ama quando eu falo dele aqui. Mas eu não desperdiço as oportunidades de falar eu amo, né? Eu digo, Valdozinho, eu te amo, Cacá, eu te amo. E eu vou dizer hoje pra você, eu te amo, eu amo você. Viu que bênção, que lindo isso, né? Não desperdiçar as oportunidades que o Senhor dá pra gente declarar essa vida abundante, viver, né? Vida abundante. Não é do temor, né? Porque eu tô falando que meu pai morreu, isso gera um temor. Mas ele tem que ser tão fluido, tem que ser por amor. Não é porque senão eu vou dizer que eu amava, não pode ser a última vez que Sim. Não, eu te amo, porque você reflete a face do meu amor. Amém. E você é amigo do meu amigo Espírito Santo. Então, eu acho que esse é o objetivo de nós declararmos a importância das mulheres, das pessoas, não temor em perdê-las. Porque eu não vou perder ninguém, eu só vou reencontrar o meu Amém. Sim. Mas é porque a graça do Senhor é tão grande sobre as nossas vidas, porque é impossível amar alguém que seja cheio dele. É verdade. É sobre isso. Eu gostei quando ela fala, né, dessa questão da família, né? Que é o objetivo do inimigo, destruir famílias, né? Porque quando ela destrói o pai ou a mãe, né, nesse processo, todo mundo sai machucado, todo mundo sai, né, com problemas, né? Todo mundo é desafiado, né? E eu acho importante que ela falou, né, da fase que ela estava, já era adulta e sofreu. Eu também, meus pais, né, se separaram, eu já era adulta, já estava casada também, eu sofri muito, né? As pessoas acham que não é essas coisas, independente da idade, os filhos sofrem, né? Eu acho que até hoje, de certa forma, eu ainda tenho um pouco de resquício disso, né? E é por isso que a gente trabalha tanto esse ministério de famílias, para que isso não aconteça. Na cultura hoje, o normal é assim, não deu certo, separa. Não deu certo. Tudo um dia vai dar errado na sua vida. Casamento dá errado várias vezes. Não é só flores. Aí já pensou, se tudo que der errado a gente vai deixando? Deu errado a profissão, vai deixando. O que é o errado? Né? Às vezes é só um momento, alguma questão que pode ser resolvida. Né? A gente não está falando de abuso, né? Dessa questão mais complexa, né? E mais profunda. Mas a gente está falando assim de problema. O problema, as pessoas estão confundindo, radicalizando problemas. Sim. E descartando muito fácil, né, os relacionamentos. Não deu certo, separa, não deu certo, deixa pra lá, não deu certo. Compatibilidade. Né? Não quer enfrentar desafio. Hoje a gente é uma sociedade que não quer enfrentar nenhum tipo de dor. Né? Eu estava lendo um livro e falando sobre o jejum, ele diz justamente isso. O jejum serve pra gente o quê? Sentir dor mesmo, sentir. Aí hoje a gente está cheio de distração. Para não sentir dor, você vai para o fast food, né? E você vai para o stream. Você não quer sentir dor, você quer estar sempre distraído. E é na dor que há crescimento. É na dor do sacrifício que você passa para outra fase, né? E a gente precisa entender isso. Então, relacionamento, ele tem atrito. E relacionamento, né? É decisão. Decidir amar. É decisão. Eu lembro que quando eu me casei, eu tive muitos conflitos com a minha sogra. Muitos conflitos, e isso chegou a certo ponto que poderia ser um ponto mesmo de separação. E aí, certo tempo, já tinha passado uns 2 anos, eu sentei com a minha sogra, embora reunir pra gente ver o que nós vamos fazer a situação. Foi algo constrangedor mesmo, envolvia toda a família, todo mundo sabia, e era muita calúnia, era muita difamação. Eu não era esse anjinho todo, não tem muitas papas na língua, eu sempre só que dá uma amarrada de vez em quando. Puxa. Não, é muito tratamento. Desde os 6 anos, estou 30 anos tratando aqui, ó, a beiradinha da língua aqui, ó.
Então, foi muito desafiador e aí eu sentei com ela e nós tivemos uma conversa muito franca. Nós precisamos ver o que nós vamos fazer a situação, porque desse jeito não tem como continuar casado, ele não continua sendo seu filho. E não dá pra conviver, E nós vamos viver. Eu não vou ter filhos nessas circunstâncias. Eu não vou ter uma família nessas circunstâncias. O que nós vamos fazer? E nesse dia nós oramos, nós perdoamos uns aos outros. Os conflitos eram bem calorosos, né, para ser educados, mas eram bem difíceis. Todo mundo, não era só o Rafael, a nossa família inteira sofria. Todo mundo sofre, né? Todo mundo leva um tiro. Era um tiro, não era tiro, era uma metralhadora a cada encontro. Saía destruindo, as balas, né, são todo mundo. E aí eu e ele, nós decidimos, nós nos oramos, nós nos perdoamos, assim, olha, Dona Divina, eu não amo a senhora, mas eu vou orar hoje, a partir de hoje, para que eu ame a senhora igual a minha mãe. E ela disse, não, eu vou te parecido, uma frase parecida, mas eu também vou te amar como minha filha. E nós nos decidimos, nós nos posicionamos que nós íamos fazer uma relação onde não havia nada. E eu falo, se eu conseguir amar a minha sogra de forma genuína, eu amo qualquer pessoa. Porque o conflito era tão intenso, tão intenso, tão intenso. Que aos seus olhos não era possível. Não era possível, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. E aí, nisso, eu posicionei e falei, Senhor, se o Senhor é Senhor mesmo de amor, me faça amar essa pessoa. Se o Senhor não é Deus de amor, pois eu amo o Senhor, não amo? Amo. Pois então me faça amar essa pessoa, porque o Senhor também ama ela, não amo? Pois então, na casa do Senhor não tem desavença. Nós somos uma família. Então, faça-nos amar uns aos outros. E é incrível como o Senhor vai transformando essa decisão, o coração a relação através de uma decisão. E eu falo que é isso. Os nossos relacionamentos, as pessoas acham que ele é formado por amor. Não, ele é formado por decisão. Porque quem dá amor é o Senhor. Quem lança frutos de amor é o Senhor. Então é decisão. Tá vendo? Agora eu vou cutucar. Esse bola vai ser só dos cutucados, viu? Eita! Meu Deus! Tá igual a assembleando. Amarra o coque, amarra o coque. Adoro, meus amigos do monte. Deus é assim, né? Eu acho lindo isso de Deus, né? Porque Ele coloca pessoas para falar no nosso coração aquilo que a gente precisa ouvir, não que a gente quer ouvir. Mas o que a gente precisa. Porque o que a gente quer é só coisa boa, irmã. Só que agrada o coração. Na minha casa hoje, né? Você quer viajar comigo? Vou pagar tudo. Você quer entrar no meu jatinho? Mano, a gente quer ouvir isso, não é? Mas agora ninguém quer ouvir, Tiene, não faça isso, Lorna, não gostei daquele dia que você fez aquilo. Não é ninguém quer ser exortado, mas nós precisamos. Confrontar. Comigo, nós precisamos, né? Então, fala Deus. Fala, Jeová. Então, olha aí, ó, a questão do relacionamento é uma questão de decisão. E aí entra a questão do marido, né? Muito forte, porque quantas vezes a gente tem, eu digo que a pessoa que eu mais perdoei na minha vida é Flávio. Sim. E ele e eu, né, Tia? Botou meu nome lá. No cartazinho. Um dia estávamos num curso. De libertação. Por libertação. Aí todo mundo tinha que passar, anotar o nome de uma pessoa que você tinha que perdoar, né, num cartaz. Aí tinha uma fila. Aí ele foi, anotou Val. Aí ela veio atrás, achando que ele tinha anotado outra pessoa. Aí ela quando eu vi meu nome lá, Val, só ele podia botar, não era meu nome? Ué, marido, você tem que me perdoar. E ele, sim, minha filha, todo dia eu lhe perdoo. Eu não queria não, mas eu vou botar o seu só porque agora os ninguém vão ter que perdoar. Vou botar o seu também. Daí E a filha esperando, e os dois lá, e os dois. Vou botar o seu bem grandão também. Ele tá vendo o que eu tinha que colocar? Mas é uma graça, e realmente isso. Porque é um desafio, né? Viver, conviver é desafiador. Porque cada um tem a sua vontade, tem seu jeito. E não só no casamento, mas relacionamentos, né? Amizade, a gente decide. Igreja. A família igreja. A família igreja. É, sim, com certeza, porque há conflitos, né? Não, e eu falo assim, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ter novos relacionamentos. Muito. Mas você tinha, meu amor, lembra que nós conversamos? Você tinha. Agora somos lá, ó, o jogo. Você tinha. Por quê? Porque, olha só, quando você convive com alguém, né, que tem muita dificuldade de não conseguir receber esse amor, que a gente faz? Distancia, ao invés de a gente aproximar. Então eu desistia facinho. O Senhor tem me trabalhado, né, tem forjado, porque
construir relacionamento com o Senhor dá trabalho e é um projeto. É um projeto. Porque Deus é relacional, né? Deus é relacional. Tudo que nós estamos fazendo na Terra hoje, você tem sua profissão, você tem seus filhos, você tem tudo, mas o que a gente vai levar daqui para a eternidade é só relacionamento. E outra coisa, se eu sou uma flecha do Senhor, por que eu não flechar você em amor? Né? Eu sei que eu carrego, eu sou uma pessoa que carrega um tesouro de inestimável valor. Até igual eu pegar uma flecha de inestimável valor e lançar sobre você, entendeu? Lançar sobre vidas, saber que é algo genuíno, que é generoso, que é intencional, que é transformador. Então é muito egoísmo, né, da minha parte, quando eu me vejo nessa circunstância de não querer fazer novos relacionamentos, é muito egoísmo da minha parte, não porque eu sou boa, porque eu carrego um tesouro de inestimável valor. E esse tesouro não pode ficar só comigo. Alguém tem que aproveitar uma presença maravilhosa como essa. Como é que eu nasci maravilhosamente? Assombrosamente maravilhosa. Salmo 139. Ele que disse, não nem sou eu, entendeu? Não é? Você de forma assombrosamente maravilhosa. Deixa as pessoas aproveitarem essa maravilha. E as pessoas, elas têm que entender também que Deus, ele é bom. Isso, uma coisa que me marcou muito, foi essa descoberta, né, do Deus do temor e o Deus de amor. Eu vivo com um Deus de amor. E tem muita gente que ainda vive debaixo de um Deus de temor. Não, você tem um Deus de amor, é um Deus que transborda, é um Deus que está conosco, que ama. E nós precisamos de pessoas que nos falem isso, né? Pessoas assim, se você quiser, você vai ver o mar de ferro. Já manda por viver, né? Não. Nós temos que gerar pessoas que olhem Jesus em amor, que contemple a glória do Senhor. O Senhor é glorioso. Eu quero ter pessoas que contemplem a glória do Senhor, que resplandeça a glória do Senhor. Eu acho que esse é um evangelho de glória, um evangelho de amor, um evangelho de empatia, né? Um evangelho de viver a presença do Espírito Santo e refletir a face do Senhor, por ser apaixonado por Ele, não porque Ele vai te dar um copinho, um carrinho, não, é pela beleza da glória, da presença valores dele, eternos, desses valores eternos, né? Acho que eu tenho medo de eu morrer, porque minha filha tem medo de ficar viva. Eu tenho medo de ficar aqui. Eu não sei pelo dia que eu estar nessa mesa aqui com Deus, na hora que Ele me chamar, eu tô pronta. Amém. Eu tô prontinha, eu tenho medo de ficar nesse lugar com essa loucura toda. E uma coisa boa é a especialidade que ela escolheu, né? Sim, justamente. E assim, eu não sei como é, né? Mas Deus tem uma pessoa para cada coisa, né? Para cada desafio, para cada momento difícil. Eu sou enfermeira, eu já trabalho do contrário dela, eu já trabalho com vidas, né? Porque quando os meninos nascem, é o melhor momento das mulheres, da maioria, né? Então, assim, eu vejo lá os pais tudo babando, tirando foto, aquela coisa toda, aquele momento, né? Tá todo mundo sorrindo, vó, e ela já trabalha num outro momento, né? Nos cuidados paliativos. Conta pra gente um pouco sobre isso. Essa é uma especialidade que não é recente, não é? É recente. Por que, assim, antes de você falar um pouco, conta pra gente o porquê você escolheu essa área. Bom, uma das coisas que eu na verdade, desde a faculdade, eu sempre gostei de pacientes graves, pacientes em situações complexas de saúde, né? Sempre gostei. E eu queria muito oncologia, e no trajeto dessa residência, eu fui passar um período em São Paulo. Eu fui para um grande hospital, que é o Arce Camargo. E lá eu vi muito da oncologia, né, de ponta, funcionando e tal. E eu achei aquilo um pouco sem graça. E eu falava assim, não, mas cadê a vida daqui? Eu quero mais emoção. Cadê a emoção daqui, né? Aí lá eu ouvi falar em cuidados paliativos. Eu nunca nem tinha ouvido falar em cuidados paliativos. E aí, sentado com alguns amigos ainda em São Paulo, disse, Norma, você é cara de paliativista. Eu não. Vou lidar com gente que vou assinar declaração de óbito, vou ser médica para fazer isso, não vou fazer isso. E com preconceito, porque eu não sabia o que era. E ele falou, Norma, abre seu coração para isso, porque você é uma pessoa muito certa para essa profissão. E eu falei, não sei o quê. E voltei para cá um pouco frustrada.
com isso. E aí foi quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu, que eu tive essa sensação que tudo que eu podia ter feito, eu fiz. Não tinha uma lista, pode fazer um checklist, eu não tinha. No dia que eu estava enterrando ele, eu ficava pensando se tinha alguma coisa que tinha falha. Não tinha. Tudo que eu podia, eu fiz. E essa é uma das coisas que o cuidados paliativos traz. Esse cuidado, e de você, não é sobre, o cuidado paliativo não é sobre morte, é sobre vida. É sobre fazer tudo enquanto há vida. Tudo que é possível, tudo que é proporcional, tudo que transforma, tudo que melhore. E não só para a pessoa, mas para toda a família dela. Então, quando meu pai morreu, ele pediu perdão para minha mãe pelos anos que ele viveu. Ele chamou meu irmão, que era antes do casamento dele com a minha mãe, e ele participou do processo de cuidado quando ele estava na UTI. Ele pediu perdão para toda a família, alinhou com todo mundo, alinhou com os amigos dele. Então, assim, morreu sem pendência, sabe? Ele perdoou em vida, liberou as pessoas. Ele fez o checklist espiritual. Fez o checklist espiritual, recebeu os pastores. E assim, na perspectiva dele, era uma perspectiva de cura ainda. Não era sobre cuidado paliativo. Ele tinha um infarto, ia operar e estava na iminência, que a gente chama de ser proporcionalmente reversível. Ele tinha uma grande possibilidade de voltar para casa, apesar de ser algo de risco. Então, quando eu vivi a experiência que ele morreu, que eu vi assim, eu e minhas irmãs, assim, minha mãe, tipo, foi difícil, mas a gente conseguiu resolver em vida. Cara, eu achei aquilo fantástico, porque quantas pessoas na vida, como médica, eu já vi morrendo, famílias ficarem completamente desestruturadas, porque ficaram pendências, arrependimentos, falta de perdão, culpas, xingamentos, ofensas, e a família sofre muito com isso. E aí, o médico não pode ser essa pessoa que intervém? Claro que pode, ele que tem autoridade para fazer isso. Né? Então, foi por isso que eu decidi fazer cuidados paliativos. Então, para mim, cuidado paliativo é sobre vida. É vida, é sobre resolver a vida, melhorar a vida, sabe? O que nós podemos fazer para que seja uma situação menos dolorosa, né? Que tenha propósito nisso, o que a gente pode melhorar em meio a tudo isso, né? Então, explica o que é cuidado paliativo, porque pode ter muitas pessoas que não sabem que tipo de especialidade é essa. Bom, então, cuidado paliativo é uma especialidade focada em controlar sintomas. Então, eu sou especialista, uma pessoa está vomitando, eu sou especialista em cuidar do seu horror quando ninguém resolve. Cuidar de uma dor quando ninguém resolve. Cuidar de uma fadiga, de uma falta de ar quando nada resolve. Então, a minha especialidade é controlar com expertise sintomas. E não está falando de um enjoo de andar de carro, nós estamos falando de um enjoo de alguém que está tomando quimioterapia, nós estamos falando de dor de alguém que acabou de ser operado, nós estamos falando de cansaço, que é uma fadiga de alguém que passou 20 dias na UTI, que não consegue levantar da cama de tanta fraqueza, ou de um idoso que teve um derrame e que tem dor de cabeça, que tem fraqueza. Eu estou falando, são nessas proporções. Então, eu cuido, trato de sinais e sintomas complexos que podem ameaçar a vida. E a parte mais magnífica nisso é que cuida da pessoa e dos seus familiares, e nos aspectos físico, emocional, espiritual e social. Uau. Então, eu tenho a legalidade como médica de abordar as quatro áreas da vida. Não tem problema falar de espiritualidade? Nenhum. Na verdade, é obrigatório. Eu não sabia disso, não. A gente coloca o nome como sagrado. Né? O que é sagrado para você? Quando a gente fala nisso, envolve outros aspectos que não é só Deus ou outro fator religioso que a pessoa tem. Vou te dar um exemplo. Às vezes você gosta dessa caneca Etienne. Com certeza Etienne tem a caneca predileta dela, tomar um pingado. O que é sagrado para mim, um objeto? Uma caneca especial que eu gosto. Por que essa caneca não pode vir para o hospital? Entendeu? Então, é sobre essas pequenas coisas que é extremamente importante para alguém, que a gente precisa estar perto dela em momentos difíceis. Não sabia disso. Também, tá vendo? Menina, não. Você pode prestar informação. É cultura, meu amor. É cultura. TV Cultura. Abre aqui, você já reabre. Ó. Enxerga. E tem quantos anos que você está trabalhando com cuidados paliativos? 5 e onde anos. você atende? Eu tenho 5 anos que eu trabalho como paliativista. Atendo na minha clínica, né, aqui na Invicto, Infusão. Atendo no Hospital HGP. E também trabalho na parte educacional disso nas faculdades, nas universidades. Já tem residência de cuidados paliativos em Palmas?
Não tem. Não tem. Se você quiser fazer essa especialidade, você tem que ir para São Paulo. Tem alguns locais, Brasília tem, né? Tem vários locais que tem. Porque é uma coisa antiga, né? Uma coisa recente, tem que 10 anos, essa residência? Não, na verdade é uma coisa nova no Brasil. No Brasil temos alguns anos aí. Não sei especificamente quanto, mas no mundo tem muitos anos. Né? Tanto é por causa de cultura. A cultura do Brasil, o nosso processo de despedida, ele é muito mais complexo, o do latino-americano é muito mais complexo do que do europeu, por exemplo, né? Do americano. Então você enxerga nos filmes, você já vê naqueles filmes, as pessoas morrendo, estão lá, chazinho, café, tudo, né? Como é que é no Brasil? Né? Por quê? Porque nós brasileiros, nós temos dificuldade de comunicação, parece que não, mas o Brasil, nós temos muita dificuldade de comunicação, de falar o que você é. Vou te dar um exemplo. Val, essa sua blusa é linda, mas esse botão aqui, será que não podia trocar? Você se sente ofendida. Mas de forma geral, as pessoas se sentem ofendidas com isso. Na perspectiva do europeu, não, é só um botão que precisa trocar. Só sua opinião. É óbvio. É óbvio. Então, a nossa perspectiva é muito mais ofensiva. Nós recebemos sensível. Então, a galera do oba-oba, mas na hora de sentar para resolver as coisas, a gente foge. Esse é o perfil do brasileiro e nós somos reconhecidos em muitos lugares por causa disso. Então, nós temos dificuldade de resolver problemas, de sentar à mesa para resolver problemas. Então, quando a gente fala em cuidado paliativo, eu tenho que preparar a família para esse óbito e eu tenho que preparar essa família para viver mais ou menos o que eu vivi com meu pai. Porque uma coisa é fato. Se uma filha não perdoa o pai e entrou em conflito com ele e ela não pede perdão, ela se sente culpada pelo resto da vida. Só que ela não fala isso para ninguém. E isso vai para onde? Com um psicólogo. Aí vira aquela murmuração, aquele nananana. Se não for Deus na vida dela, e não for a paternidade de Deus, essa pessoa morre com essa culpa. Aí ela pega isso e joga pro filho, aí vai virando aquela cadeia de doença. Então, uma coisa que a gente faz, né, nas reuniões familiares é fazer sessão de descarrego. Que legal. O que o senhor tem? Se quer falar com quem? Quer resolver com quem? Tem que pedir perdão para quem? Tem que juntar a família? Tem que conversar? Vamos falar sobre isso. Então, a gente joga a mesa. Demais. Olha aí. Então, a gente joga à mesa o relacionamento. E é um divisor de águas. Depois que você alinha com a família, a pessoa... É até outro tipo de morte. Outro né? tipo de morte e outro tipo de sintomas. Ela sofre menos, ela sente menos dor, ela sente menos falta de ar. Tem coisa que a gente vê que no nosso hospital a gente vê isso. Às vezes tem algum briga com o filho. Pai, chama ele, bora resolver isso logo, senão ninguém vai parar de trabalhar dessa pessoa. Vão passar aqui a noite todinha, porque ela não melhora. Não tem algo físico que fica lá. E aí é batata, vai, chama, pede a ligação, a pessoa vai. É outra coisa. Eu tenho uma pequena lembrança de um testemunho que eu vou contar a respeito disso aí, o tanto que isso é importante, né, no mundo espiritual. A gente estava fazendo um curso, eu e Valzinha, e aí o pastor contou um testemunho, ele falando que ele vai até os hospitais orar pelas pessoas. E aí quando chegou numa mulher que estava numa cama, e aí ele falou assim, chegou, né, ela se apresentou, eu sou de tal lugar, eu sou pastor tal, eu posso orar por você? Aí ela falou, pode. Na hora ele ouviu uma voz e diz assim, não ore por ela. Aí ele, mas não é possível, isso não é a voz de Deus. Isso é o Satanás, ele sai daqui, Satanás, eu estou fazendo meu trabalho, né? Estou fazendo meu serviço, como assim? Aí ele ouviu de novo, não ore por ela, pelo Espírito Santo. E ele disse assim, enquanto pergunte para ela se ela está disposta a perdoar. Se ela estiver disposta a perdoar, eu te libero para você orar, porque eu vou curar. Eu estou disposto a curar, mas ela tem que estar disposta a perdoar. E aí ele foi conversando com ela, você tem alguém para liberar perdão? Diz que na hora que ele perguntou isso, a mulher virou um cão, assim, de raiva, lembrando de alguém que havia feito mal para ela. E aí ela falou, eu não vou perdoar, porque ele fez isso comigo. E ele disse, decida perdoar, você vai ficar livre disso. E aí o Espírito Santo, você está vendo? Ela não está disposta. E é exatamente isso que você está falando, né? A cura vem de dentro para fora, em liberar, e não estar amarrado a ofensas, a mágoas. E foi exatamente isso que você decidiu naquele quarto, esmurrando aquela parede aquele dia, que me emociona demais, né? Da primeira vez que eu ouvi, eu já vou chorar. Tá falando choro, né? Porque isso é libertador.
O perdão é libertador. E saber que, né, nós temos uma área da medicina, uma profissão em que você cuida dessa parte, meu Deus, isso é vida, é maravilhoso, não é, Val? Isso é maravilhoso. Né? Eu imaginava assim, já tinha ouvido você falar, mas não ouvia essa parte, né? A gente nunca tinha conversado isso. Cuidando mesmo os cuidados paliativos dos sintomas, né? Do remédio, o que vai fazer, que tratamento que entra agora tal, mas dessa parte não fala só da sintomatologia da física. Não. Envolve a espiritual, envolve a familiar. É muito profundo, isso é muito fantástico. Então eu fiquei aqui extremamente, não é? Edificada, né, Val? Muito. Meu Deus, que coisa linda. É por isso que aquele dia ele disse, você é a gota da esperança. Amém. Você é o fogo da gota do último momento. Amém. E agora que eu tô entendendo. Você deve ter entendido lógico, aquele dia, né? Mas agora que eu estou entendendo. Amém. Que coisa linda. Que bênção, meu amor, que você é nesta terra. Glória a Deus pela sua vida. E agora, pra gente encerrar, porque a gente ficaria aqui horas e horas conversando com você, né? Diante de tudo que você passou, o que você deixa de conselho para as pessoas que têm sonhos, mas o medo é muito maior, ou a mentalidade mentalidade de escassez, né, é muito maior? O que é que você deixa de conselho para essas pessoas sonharem e viverem essa vida abundante que Deus prometeu? Quando eu tenho muitos pacientes que estão vivendo os últimos dias de vida, os últimos 6 meses de vida, é gerado um relacionamento e eu pergunto para eles assim, seu fulano, o que o senhor deixa de ensinamento para mim? Porque existe anos-luz de sabedoria entre eu e você. O que o senhor deixa para mim? O senhor olhando, né, a morte nos olhos, o que o senhor me deixa? E não muda. O que ele sempre me fala é: ame as pessoas, sirva as pessoas, sabe? Tenha uma vida de servir os outros. Amém. Então isso não é sobre dinheiro, não é sobre classe social. Todas as vezes que eu ouço isso, são famílias cercadas de amor, né? A coisa que eu mais amo na vida é a pessoa brigando para cuidar de gente. E eu fiquei emocionada no hospital. É minha vez de entrar, agora é minha vez. Eu amo aquilo, porque é onde tem amor, onde tem muita colheita de amor e os cestos não dão conta de tanta colheita. Então eu deixo, na verdade, o que eu escuto, o que eu aprendo com eles, né? Ame as pessoas, sirvam as pessoas não com interesse, mas com genuidade, enxergando algo que é precioso em alguém, né? Enxergando todo mundo como um vaso de barro que carrega um tesouro de inestimável valor. Amém. Que coisa linda, não é? Eita. Foi edificada, Valzinha? Demais, né? Extremamente. Muito. Que coisa, que episódio maravilhoso. Glória a Deus pela sua vida, Amém. meu amor. Deu certo, hoje era o dia. Papai escreveu, foi hoje, não foi, Val? A agenda fechou. Agenda fechada. Toda semana eu tava, Lorma, você pode, Lorma. Pronto, você não vai receber essa mensagem. Mas é um privilégio tê-la nessa mesa e aprender com você, aprender com o seu testemunho, aprender também com o Rafael, né? Vocês são exemplos, são testemunhos da palavra do Senhor, do amor de Cristo, né? Demais. E a gente se sente muito honrado em poder participar dessa amizade, estar perto de vocês, né? E compartilhando o amor de Jesus. Esse é que é o melhor. É verdade. Eu que agradeço nessa confiança de estar nesse ambiente, mulheres tão maravilhosas. Eu agradeço a Deus porque eu já falo, Senhor, eu tenho dificuldade de ter amizade. Pois então, bota pessoas verdadeiras que gostam do Senhor. Falo, bora confundir o inimigo. Bora encurtar o atalho. E o Senhor, Ele me dá isso, né? O Senhor, Ele faz me sentar mesmo com pessoas que refletem a Ele. Eu que agradeço, então, estar ao lado de vocês, aprender com vocês, caminhar com vocês e saberem do que vocês carregam, saber que isso é o mesmo que eu carrego. Amém. Eu me sinto honrada com isso e extremamente feliz de trilhar passos juntas. Obrigada, preciosa. Vamos terminar que a gente bate aqui, ó, vai. Mais um episódio. Ei, você, eu tenho certeza que assistindo esse episódio você foi extremamente edificado.
Vamos deixar aqui, né? Onde é que a clínica? Nós estamos em Palmas, Tocantins. Quem estiver em Palmas, Tocantins, a Invictus, onde fica, Lorne? Fica na 403 Sul, ali do lado. 404 Sul. Vou lá. A 404 Sul, ao lado da Raquel Amasta. Ou seja, vai lá tomar um cafezinho com a gente. Verdade. Um bolinho quentinho, todo dia 8 horas tem um bolinho quentinho caseiro. É verdade, vamos lá. Ei, eu posso, antes de fechar, não, eu preciso contar isso aqui. Eu te falei já que Deus falou comigo no dia da inauguração da sua clínica? Não, eu não te falou. contei e eu tô lembrando agora. E, gente, não tem como não contar, peraí. E é relacionado a perdão. Olha para você ver a unção que você carrega, entendeu? O ambiente tem a unção que você carrega. E eu vou contar isso, porque eu já contei isso na célula, mas eu acho que o dia que você não estava. Eu lembro que eu saí de um discipulado e eu estava muito chateada com a pessoa, porque alguém tinha mentido a meu respeito, tinha me difamado, entende? Inventou uma mentira mesmo. E uma inverdade. E eu saí de lá e meu discipulador falando, perdoe, Tiene. E eu tô com raiva desse fulano. Como pode, né, ter feito isso? E aí eu saí de lá conversando com a Val. Val, você acredita, Val? Que aí eu tudo choro pra ela, né? Isso aqui é meu ferro, minha filha. E aí ela, Tiene, né? Não faça isso, não se troque. Perdoe, pare com isso. E eu zangada, murmurando aquilo. E no outro dia nós íamos encontrar para ter uma conversa. Para resolver isso. E aí eu saindo de lá, conversei com a Val e fui para a inauguração da sua clínica. Cheguei lá, lembra que vocês fizeram um momento ali fora, antes de entrar. Então eu cheguei, eu tava num calor, gente, era um calor. Era um negócio assim que eu olhava pra todo mundo assim tão chique, tão fino, né? E eu, meu Deus, será que só eu que tô queimando fogo aqui? Eu falei, esse povo não tá com calor. E eu olhei até pro chão assim pra ver se tinha um fogo aberto, assim, um bueiro, um negócio. Um buraco pra ir no fogo. Meu Deus, não é possível. E eu olhava pra todo mundo. Derretendo. Eu falei, que calor é esse? E aí tá bom, tô sentindo ali, não falei nada, fina, fingindo que tava fina também, né? Clínica chiquérrima, meu amor, lindíssima, pessoas lindíssimas ali também. E aí ela tava um arraso. Meu amor, você vê o look dela, você precisa ver. Maravilhosa. E aí tá bom, a hora que terminou ali o vídeo, eles agradecendo, tudo. Vamos entrar pra conhecer a clínica. Aí eu entrei. A hora que eu entrei, Lorma, o ar-condicionado tava ligado. Um refrigério ali dentro. Ai, eu cheguei ali e vi, eu falei, nossa, que maravilha, a boca seca de sede. Aí eu entrei numa filinha assim perto pra beber água, né? Tinha algumas pessoas na minha frente, aí eu entrei pra pegar água do bebedouro. E aí a hora que eu peguei pra matar a sede, o Espírito Santo falou assim, ao meu ouvido, amanhã você perdoa. Aí eu vou perdoar nada, eu tô zangada. E aquilo remoendo em mim, né? Aí eu bebendo aquela água, ou seja, era um alívio, um refrigério, o alívio de matar a sede. Ele me mostrou como era no inferno. Você está entendendo isso? E ele diz assim, ele disse claramente, você não suportou o calor ali de fora, você não vai suportar o inferno. Amanhã você perdoe. Foi muito. Como é que é o negócio do Beto Carreiro? Aí eu peguei eu entendi agora. Olha pra você ver que coisa, que lindo isso, né? É exatamente isso que ela trabalha, né, Val? Exatamente isso que você trabalha na minha vida. Consertar relacionamento, reconciliação. A unção no lugar. E assim, o Senhor, ele não nos chama. Eu tinha que contar isso. O pai do Rafael fala que nós temos amigos próximos e amigos distantes. Sim. Nem todas as pessoas são para ser próximos de nós, né? Mas nós podemos ser abençoadores à distância. Então, ou seja, tem pessoas que não é para estar no nosso convívio. Sim. Porque existe um propósito, o Senhor vai unir pessoas para o propósito, porque é muito maior do que Ele quer. Então, Deus ele pode unir várias pessoas aleatórias para cumprir um propósito que Ele tem para essa geração.
Logo, se eu me conectar e for muito próximo de alguém que foge desse propósito, vai destruir, vai atrapalhar com o plano dele. Então, assim, é intencional que o Senhor nos relacione a pessoas e tenha pessoas que nós temos que se abençoar de longe também. Então, não fique aflito, não. Se tem alguém que não quer que ela fique perto, não. Abençoe ela de longe. Senhor, abençoe ela em nome de Jesus, ela, a casa dela, que ela seja próxima, abençoada. Amém. Eu vou ficar aqui com minhas amigas, mas vou abençoar ela também. Aqui com o nosso pingado, bora dar um saúde. Saúde. Ei, glória a Deus, uma salva de palmas. Ó, um beijo. Cheiro. Um beijo, foi uma honra. Até o próximo episódio.